Eu estava com a mão na maçaneta, prestes a bater na porta da minha filha, quando escutei ela planejando me roubar. Mas o que ela não sabia é que eu também guardava um segredo. Um segredo que mudaria tudo. Me chamo Cleide Santos Oliveira e tenho 68 anos. Até 3 meses atrás, eu me considerava uma mãe realizada. Aposentada há 3 anos, depois de trabalhar 40 anos como costureira, finalmente podia desfrutar do que havia construído. Meu apartamento na Vila Mariana era pequeno, mas era meu. Cada móvel, cada cortina, cada detalhe havia sido escolhido por mim, pagos com muito suor. Minha filha Márcia, de 42 anos, sempre foi o centro da minha vida. Criei ela sozinha desde os 6 anos, quando meu ex-marido Antônio decidiu que a responsabilidade de ser pai era pesada demais para ele. Nunca me arrependi de ter ficado com ela, mesmo quando as noites eram longas e o dinheiro curto. Márcia era tudo que eu tinha, e eu fazia questão de que ela soubesse disso. Quando ela se casou com Bruno há 7 anos, eu fiquei feliz. Finalmente minha filha teria alguém para cuidar dela quando eu não estivesse mais aqui. Bruno sempre me pareceu um homem trabalhador, educado, respeitoso. Trabalhava como técnico em informática e parecia genuinamente apaixonado por Márcia. Eles moravam em um apartamento alugado no Ipiranga, e eu sabia que o dinheiro às vezes apertava. Por isso, quando me aposentei, decidi usar parte da minha aposentadoria para ajudá-los. Não era muito, mas todo mês eu transferia R$ 1.200 para a conta da Márcia. É para vocês ficarem mais tranquilos, eu dizia. E era verdade. Ver minha filha preocupada com contas me deixava com o coração apertado. Além da ajuda mensal, sempre que surgiam emergências, eu estava lá. Quando o carro deles quebrou, eu paguei o conserto. Quando Márcia disse que precisava de roupas novas para o trabalho, eu dei o dinheiro. Quando Bruno ficou desempregado por 2 meses, eu cobri o aluguel deles. Nunca neguei nada, nunca questionei. Afinal, para que serve o dinheiro se não for para ajudar quem a gente ama? Naquela terça-feira de setembro, eu estava indo visitar Márcia para entregar mais R$ 500. Ela havia me ligado no domingo dizendo que precisava comprar remédios para uma infecção urinária. Mãe, você sabe como essas coisas são caras na farmácia, ela disse com aquela voz manhosa que eu conhecia desde criança. Claro que eu disse que sim, que na quarta-feira eu passaria lá. Cheguei ao prédio dela por volta das 2 da tarde. O porteiro me conhecia, sempre me cumprimentava com um sorriso. Dona Cleide, como a senhora está? A Márcia está em casa, sim. Subi no elevador até o 4º andar, onde eles moravam. Apartamento 402. Eu conhecia aquele lugar como se fosse meu. Quando cheguei na porta, escutei vozes vindas de dentro. Márcia e Bruno estavam conversando na sala, e pelo tom das vozes, parecia uma conversa séria. Ia bater na porta quando escutei meu nome sendo mencionado. Algo me fez parar. Não sei se foi instinto ou curiosidade, mas fiquei ali, encostada na porta, prestando atenção. Bruno, você não entende. Minha mãe é uma mina de ouro. Esses 2 anos ela já me deu mais de R$ 30 mil e nem percebe. A voz da Márcia tinha um tom que eu nunca havia escutado antes. Frio, calculista. Meu coração começou a bater mais forte. Mas Márcia, você não acha que está exagerando? Sua mãe é uma senhora, ela precisa do dinheiro dela também. Bruno parecia desconfortável, mas sua voz não tinha a firmeza que eu esperaria de alguém realmente preocupado. Que nada, Bruno. Ela mora sozinha, tem aposentadoria, não tem com o que gastar. E além disso, eu sou filha única. Tudo que é dela vai ser meu mesmo um dia, né? Márcia riu, e aquele som me gelou por dentro. Escuta aqui, eu tenho uma ideia. Que tal se a gente fingir que eu estou grávida? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha própria filha, minha única filha, estava planejando me enganar, e de uma forma tão cruel. Pensa bem, Bruno, se eu estiver grávida, ela vai querer pagar tudo. Berço, enxoval, consultas médicas, vitaminas, deve dar uns R$ 10 mil fácil. E depois, quando eu perder o bebê, ela ainda vai me dar dinheiro para eu me recuperar da tristeza. Márcia falava como se estivesse planejando uma receita de bolo com uma naturalidade que me assustou. Não sei, Márcia. Isso é muito pesado. Sua mãe sempre foi boa com a gente. Bruno ainda resistia, mas eu percebia que ele estava cedendo. Meu amor, você não entende.
Minha mãe é uma mulher simples, ela acredita em tudo que eu falo. Já faz 2 anos que eu invento histórias para conseguir dinheiro dela, e ela nunca questionou nada. Aquela vez que eu disse que você estava doente? Mentira. Quando falei que o carro tinha quebrado? Mentira. Ela é muito ingênua, muito boba. E além disso, ela me ama tanto que faria qualquer coisa por mim. Eu me encostei na parede do corredor, sentindo que as pernas estavam bambas. 2 anos. 2 anos sendo enganada, sendo manipulada pela pessoa que eu mais amava no mundo. Cada história, cada pedido de ajuda, cada lágrima que eu achei que era real, tudo tinha sido uma mentira elaborada. Está bem, Márcia, mas como você vai fazer isso? Sua mãe não é idiota, ela vai querer ver exames, vai querer te acompanhar no médico. Bruno já estava entrando no plano, e isso me deixou ainda mais devastada. Relaxa, já pensei em tudo. Vou comprar uns exames falsos na internet, são baratos. E vou inventar que meu médico é particular, que não precisa dela me acompanhar. Ela vai ficar tão feliz com a notícia de que vai ser a avó que nem vai questionar. Você vai ver, em 3 meses a gente vai estar com pelo menos 15 mil reais na conta. Escutei passos se aproximando da porta. Rapidamente comecei a descer as escadas, meu coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Saí do prédio como se estivesse fugindo, e de certa forma era exatamente isso que eu estava fazendo. Fugindo da realidade que acabara de descobrir. Caminhei pelas ruas da Vila Mariana sem rumo, as palavras da Márcia ecoando na minha cabeça. Ela é muito ingênua, muito boba, mina de ouro. Ela acredita em tudo que eu falo. Cada frase era como uma facada no peito. Sentei em um banco na praça e comecei a chorar. Não um choro de tristeza comum, mas um choro de traição, de decepção profunda. Como a filha que eu criei, que eu amei incondicionalmente, que eu protegi de tudo e de todos, podia falar de mim daquele jeito? Como ela podia me ver apenas como uma fonte de dinheiro? Foi ali, naquele banco, que eu tomei a primeira decisão. Peguei o celular e liguei para o banco. Alô? Gostaria de cancelar uma transferência automática. Quando a atendente perguntou qual, eu disse com voz firme: todas as transferências para a conta da Márcia Santos Silva. Em 15 minutos, eu havia bloqueado o acesso dela à minha conta, cancelado todos os débitos automáticos e mudado minha senha do cartão. Márcia nunca mais tiraria 1 centavo de mim sem que eu soubesse exatamente para que seria usado. Mas enquanto eu estava ali, processando tudo que havia escutado, uma lembrança veio à minha mente. Uma lembrança que eu havia guardado há 8 anos, quando meu ex-marido Antônio faleceu. Uma lembrança que mudaria tudo. Porque o que Márcia não sabia, o que ninguém sabia, é que eu também tinha um segredo. Um segredo que ela descobriria em breve e que mostraria a ela que sua mãe, boba, era mais esperta do que ela jamais imaginou. Quando cheguei em casa naquela tarde, ainda estava tremendo. Sentei na poltrona que comprei há 5 anos, aquela que Márcia sempre disse que era feia, e comecei a lembrar de tudo que havia feito por ela ao longo da vida. Talvez fosse masoquismo, talvez fosse necessário para eu entender como havia chegado naquele ponto. Márcia nunca soube das vezes que eu trabalhei até meia-noite na máquina de costura para conseguir pagar a escola particular dela. Quando ela tinha 8 anos, eu descobri que ela estava sendo discriminada na escola pública por não ter pai presente nas reuniões. As outras crianças faziam piadas cruéis. Decidi que ela merecia algo melhor. Consegui uma vaga no Colégio Santa Terezinha, mas a mensalidade era quase metade do que eu ganhava. Comecei a pegar trabalhos extras, costurava uniformes para outras escolas, fazia alterações aos fins de semana. Márcia chegava da escola e me encontrava curvada sobre a máquina, sempre com um sorriso no rosto. Mamãe está trabalhando para comprar um presente para você. Eu mentia. Na verdade, estava trabalhando para pagar a escola dela. Durante todo o ensino fundamental, eu vivi praticamente de arroz e feijão, para que ela pudesse comer bem. Comprava as frutas mais caras, os iogurtes que ela gostava, os biscoitos importados que ela via nas casas das amigas. Quando ela reclamava que não tínhamos carro como as outras famílias, eu explicava que éramos diferentes, que valorizávamos outras coisas. Por dentro, meu coração se partia. Aos 15 anos, Márcia quis fazer curso de inglês. Mãe,
Todas as minhas amigas fazem inglês na cultura inglesa. Eu sou a única que não sabe falar inglês direito. Eu sabia que o curso custava uma fortuna, mas também sabia que ela estava certa. O mundo estava mudando e inglês era importante. Vendi minha única joia, um anel que havia ganhado da minha mãe, para pagar a matrícula. Depois, comecei a trabalhar também aos sábados, costurando roupas para uma boutique no centro. Márcia nunca soube que eu passava os sábados inteiros em pé, cortando e costurando vestidos de festa para madames ricas, só para ela poder frequentar aquele curso. Quando chegou a época do vestibular, Márcia queria fazer administração numa universidade particular. Mãe, na federal é muito difícil e eu não posso perder tempo, preciso começar a trabalhar logo. Eu entendi a pressa dela, mas também sabia que a mensalidade era assustadora. Foi então que comecei a trabalhar como diarista aos domingos. Márcia achava que eu ia visitar uma amiga, mas na verdade eu estava limpando a casa de uma família rica em Moema. Chegava em casa exausta, com as mãos vermelhas de tanto esfregar, mas sempre com um sorriso. Como foi o passeio, mãe? Ela perguntava. Muito bom, minha filha. Sua mãe se divertiu muito. Durante os 4 anos de faculdade, eu trabalhei 7 dias por semana. Costurava de segunda a sexta, era diarista aos sábados e domingos. Márcia se formou sem nunca precisar trabalhar, sem nunca precisar se preocupar com nada além dos estudos. Quando ela jogou o capelo para o alto no dia da formatura, eu estava na plateia chorando de orgulho e de cansaço. Depois da faculdade, Márcia conseguiu um emprego, mas o salário era baixo. Ela queria morar sozinha, ter independência. Mãe, eu preciso sair de casa. Tenho 26 anos, não posso ficar aqui para sempre. Eu entendi, mas também sabia que com o salário dela, ela não conseguiria pagar um aluguel decente. Peguei um empréstimo no banco para dar de entrada num apartamento para ela. Pequeno, mas em um bairro seguro. Márcia ficou radiante. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Me abraçou com tanto carinho que eu esqueci da dor nas costas de tanto trabalhar. Esqueci das noites em claro costurando. Quando ela se casou com Bruno, eu quis fazer uma festa bonita. Márcia merecia um casamento dos sonhos, mesmo que isso significasse eu me endividar por 3 anos. Aluguei um salão, contratei um buffet, comprei um vestido importado para ela. Mãe, você não precisava gastar tanto, ela dizia, mas eu via nos olhos dela que ela estava feliz. Paguei lua de mel para eles em Gramado. Márcia sempre quis conhecer aquela cidade. Dizia que era romântica. Trabalhei noites extras durante 6 meses para juntar o dinheiro. Quando eles voltaram, cheios de fotos e histórias, eu senti que havia valido a pena. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Márcia parou de me visitar com frequência. As conversas ficaram mais curtas, mais superficiais. Ela só me procurava quando precisava de algo. E eu, como sempre, estava lá. Quando ela começou a me pedir dinheiro regularmente, eu não questionei. Pensei que era normal, que fazia parte de ser mãe. Mãe, você sabe que eu não gosto de pedir, mas o dinheiro está apertado. Ela sempre dizia isso, sempre com aquela cara de quem estava sofrendo por ter que pedir. Eu transferia o dinheiro no mesmo dia. Às vezes, nem perguntava para que era. Confiava nela cegamente. Afinal, ela era minha filha, minha única família. Por que ela mentiria para mim? Agora, sentada naquela poltrona, eu entendia que havia criado um monstro. Não intencionalmente, mas havia criado. Márcia havia aprendido que podia conseguir qualquer coisa de mim sem fazer esforço, sem dar nada em troca. Eu havia ensinado a ela que meu amor não tinha limites, que eu faria qualquer sacrifício por ela. Mas também havia ensinado a ela que eu era uma idiota, que eu era fácil de manipular. Que bastava uma história triste, uma lágrima no olho, uma voz manhosa, e eu daria tudo o que ela quisesse. O telefone tocou. Era Márcia. Mãe, você esqueceu de vir aqui hoje? Estava te esperando. A voz dela era doce, preocupada. A voz de uma filha que amava a mãe. Desculpa, minha filha. Tive um imprevisto. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Tudo bem, mãe. Você pode vir amanhã? Preciso mesmo daquele dinheiro para os remédios. Sempre os remédios, sempre uma desculpa que tocava meu coração. Vou ver, Márcia. Está tudo bem com vocês? Está sim, mãe. Só preocupada com essa infecção. Você sabe como essas coisas são chatas. Ela riu,
E por um momento eu quase acreditei que era verdade. Quase. Está bem, minha filha. Qualquer coisa você me liga. Obrigada, mãe. Te amo. Eu também te amo, Márcia. Desliguei o telefone e comecei a chorar novamente. Porque mesmo sabendo da verdade, mesmo sabendo que ela estava mentindo, eu ainda a amava. Ainda queria acreditar que aquele te amo era real. Ainda queria acreditar que minha filha me amava de volta. Mas agora eu sabia que precisava tomar uma decisão. Não podia mais fingir que não sabia de nada. Não podia mais ser a mãe ingênua que ela achava que eu era. Peguei uma folha de papel e comecei a fazer uma lista. Uma lista de todas as vezes que Márcia havia me pedido dinheiro nos últimos 2 anos. Todas as desculpas, todas as emergências, todos os problemas de saúde que agora eu descobria que eram mentira. Quando terminei, olhei para o papel e não conseguia acreditar. 32 mil reais. Em 2 anos, eu havia dado 32 mil reais para minha filha. Dinheiro que eu havia economizado a vida inteira. Dinheiro que eu havia guardado para minha velhice, para emergências reais. Dinheiro que ela havia roubado de mim com um sorriso no rosto. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo. Pensando na menina que eu havia criado, na mulher que ela havia se tornado. Pensando nos sacrifícios que eu havia feito, no amor que eu havia dado. E pensando também no segredo que eu carregava. O segredo que mudaria tudo, que mostraria para Márcia que ela havia subestimado a mãe boba que ela pensava que eu era. Porque do dia seguinte, eu começaria a colocar meu plano em ação. E Márcia descobriria que algumas lições na vida chegam quando menos esperamos. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. Não era mais aquela sensação de confusão e dor da véspera. Era como se algo tivesse se reorganizado dentro de mim durante a noite. Talvez tenha sido a raiva, talvez tenha sido a decepção, mas alguma coisa havia mudado. Decidi que precisava conversar com alguém. Não podia guardar aquilo só para mim. Desci até o apartamento da Dona Neuza, minha vizinha do andar de baixo. Éramos amigas há quase 30 anos, desde que me mudei para aquele prédio. Ela sempre foi uma mulher sábia, dessas que falam a verdade mesmo quando dói. Cleide, que cara é essa? Parece que você viu um fantasma. Dona Neuza me convidou para entrar, já preparando café como sempre fazia quando eu aparecia. Sentei na mesa da cozinha dela e comecei a contar tudo. Desde a conversa que havia escutado até a lista que havia feito na noite anterior. Dona Neuza me ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, fazendo aquelas expressões que eu conhecia bem. Cleide, você quer que eu seja honesta com você? Ela me serviu o café e se sentou na minha frente. Eu sempre achei que a Márcia estava aproveitando demais da sua bondade, mas nunca imaginei que fosse tão calculista assim. Neuza, eu não sei o que fazer. Ela é minha filha, minha única família. Como eu vou confrontar ela? Como eu vou olhar na cara dela sabendo que ela me vê como uma idiota? Minha voz estava tremendo, mas não era mais de tristeza. Era de raiva. Cleide, você tem que entender uma coisa. Você não criou uma filha. Você criou uma pessoa que aprendeu a sugar você sem dar nada em troca. E isso não é amor, é parasitismo. Dona Neuza nunca teve papas na língua, e dessa vez não foi diferente. Mas eu a amo, Neuza. Mesmo sabendo de tudo, eu ainda a amo. Claro que você ama. Você é mãe. Mas amor não significa aceitar ser tratada como capacho. Amor também significa ensinar limites, ensinar respeito. E você nunca ensinou isso para a Márcia. Ficamos conversando por 2 horas. Dona Neuza me contou histórias de outras mães que conhecia, mulheres que haviam passado por situações parecidas. Me fez entender que eu não era a única, que isso era mais comum do que eu imaginava. Sabe o que você precisa fazer, Cleide? Você precisa mostrar para ela que você não é boba, que você sabe exatamente o que ela está fazendo. Mas não com raiva, não com escândalo, com inteligência. Quando voltei para casa, minha cabeça estava fervilhando de ideias. Sentei no computador e comecei a pesquisar sobre manipulação emocional, sobre filhos que abusam financeiramente dos pais. Descobri que havia um nome para isso: violência patrimonial. Minha própria filha estava cometendo um crime contra mim.
Imprimi vários artigos. Marquei os trechos mais importantes. Queria entender como eu havia permitido que aquilo acontecesse, como eu poderia ter sido tão cega por tanto tempo. Foi então que me lembrei do segredo que eu guardava. O segredo que mudaria tudo. Fui até o quarto e abri o guarda-roupa. Lá no fundo, dentro de uma caixa velha, estavam todos os documentos que eu havia recebido quando Antônio morreu. Certidão de óbito, inventário, escrituras. Documentos que eu havia guardado, mas nunca havia mostrado para ninguém. Peguei a escritura do apartamento onde Márcia morava e li novamente. Estava tudo lá, preto no branco. O apartamento 402 do edifício Vila Lobos, no Ipiranga, era meu. Havia sido deixado para mim no testamento de Antônio. Quando Antônio morreu, 8 anos atrás, eu descobri que ele havia feito um testamento 2 anos antes da morte. Nesse testamento, ele deixava aquele apartamento para mim, como uma forma de compensar os anos de abandono, como estava escrito. Na época, eu fiquei surpresa. Não sabia nem que ele tinha aquele imóvel. O apartamento estava alugado para uma família, que pagava um aluguel de R$ 800 por mês. Quando o contrato deles venceu, eu não quis renovar. Tinha outros planos para aquele lugar. Foi exatamente nessa época que Márcia começou a reclamar que o apartamento onde ela morava estava ficando caro, que o proprietário queria aumentar o aluguel. Mãe, não sei o que vou fazer. Ele quer cobrar R$ 1.200 de aluguel agora. Está muito caro para o que a gente ganha. Eu tive uma ideia. Ofereci o apartamento do Antônio para ela. Márcia, eu conheço um apartamento no Ipiranga. O proprietário é uma pessoa conhecida minha. Ele pode fazer um preço especial para vocês. Márcia ficou animada. Quando ela viu o apartamento, se apaixonou na hora. Mãe, esse lugar é perfeito. Quanto será que ele cobra? Deixa que eu converso com ele. Tenho certeza que conseguimos um bom preço. Voltei para casa e liguei para Márcia. Minha filha, consegui um preço excelente. Ele vai cobrar R$ 800, mas tem que ser direitinho, todo dia 5. Márcia ficou eufórica. Mãe, você é demais! Como conseguiu esse preço? Ah, minha filha, sua mãe tem suas manhas. O que Márcia não sabia é que aqueles R$ 800 que ela me dava todo mês como aluguel iam direto para a minha conta poupança. Eu estava cobrando dela para morar no próprio apartamento dela, ou melhor, no meu apartamento. No início, eu me sentia culpada, mas com o tempo, comecei a ver aquilo como uma forma de ela contribuir para as despesas da casa, já que ela nunca se oferecia para me ajudar com nada. Além disso, eu estava guardando aquele dinheiro para ela mesmo, para o futuro. Mas agora, depois de descobrir que ela estava me roubando há 2 anos, a culpa havia desaparecido completamente. Na verdade, eu estava cobrando dela apenas R$ 800 para morar em um apartamento que valia mais de R$ 200 mil. Eu estava sendo generosa demais. Peguei todos os comprovantes dos aluguéis que ela havia me pagado. R$ 28.800 em 3 anos e meio. Dinheiro que ela pensava que estava indo para um proprietário desconhecido, mas que na verdade estava sendo guardado por mim. Naquela tarde, Márcia me ligou novamente. Mãe, você vai conseguir vir aqui hoje? Preciso mesmo desses remédios. Márcia, eu estive pensando. Que tal você e o Bruno virem jantar aqui em casa amanhã? Faz tempo que não cozinho para vocês. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ah, mãe, amanhã é meio complicado. Bruno tem que trabalhar até tarde e eu não estou me sentindo muito bem. Que pena, minha filha. E os remédios, você conseguiu comprar? Não, mãe. Por isso estava te esperando. Você sabe que eu não gosto de ficar pedindo, mas... Márcia, eu tenho uma proposta para você. Que tal você passar aqui em casa hoje à noite? Tenho uma coisa importante para conversar com você. Que tipo de coisa, mãe? Você está me preocupando. Nada demais, minha filha. Só uma conversa que precisamos ter há muito tempo. Pode ser às 8? Márcia concordou, meio relutante. Desliguei o telefone e comecei a me preparar. Não ia ser uma conversa fácil, mas era necessária. Eu havia passado a vida inteira protegendo Márcia da verdade, protegendo ela das consequências dos próprios atos. Agora era a hora de ela crescer. Passei a tarde organizando todos os documentos. A escritura do apartamento, os comprovantes dos aluguéis, os extratos bancários mostrando todas as transferências que eu havia feito para ela. Queria que ela visse, com números, o que havia acontecido.
Às 8 em ponto, Márcia chegou. Estava com uma cara cansada, meio abatida, provavelmente ensaiando a performance da mulher doente que precisava de remédios. Oi, mãe. Como você está? Ela me deu um beijinho no rosto, daqueles beijinhos automáticos que não significam nada. Estou bem, minha filha. Senta aqui. Quer um café? Quero sim. Mãe, sobre aquele dinheiro... Márcia, antes de falarmos sobre dinheiro, eu quero te contar uma coisa. Uma coisa que deveria ter te contado há muito tempo. Servi o café e sentei na poltrona em frente a ela. Márcia estava no sofá com aquela expressão de quem está com pressa, de quem quer resolver logo o assunto e ir embora. Minha filha, você lembra quando seu pai morreu? Claro que lembro, mãe. Mas por que você está falando dele? Aconteceu alguma coisa? Quando ele morreu, eu descobri que ele havia deixado um testamento. Nesse testamento, ele deixava algumas coisas para mim. Márcia franziu a testa. Que tipo de coisas? Um apartamento no Ipiranga, apartamento 402 do edifício Vila Lobos. Vi o rosto de Márcia mudar de cor. Ela ficou pálida. Os olhos se arregalaram. Mãe, você está falando do meu apartamento? Não, Márcia, eu estou falando do meu apartamento. O apartamento onde você mora há 3 anos e meio é meu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcia me olhava como se eu tivesse falado em chinês, como se não conseguisse processar a informação. Mãe, isso não é possível. Nós pagamos aluguel para o seu Joaquim. R$ 800 todo mês. Márcia, não existe nenhum seu Joaquim. Esses R$ 800 que você me dá todo mês vão direto para a minha conta poupança. Você está pagando aluguel para mim. Márcia se levantou do sofá, começou a andar de um lado para outro. Isso não pode ser verdade, mãe. Por que você faria isso? Por que você não me contou? Porque eu quis te dar a oportunidade de morar em um lugar decente, pagando um aluguel justo. R$ 800 por um apartamento daquele tamanho, naquela localização, é quase de graça. Mas, mãe, você mentiu para mim. Você me fez pagar aluguel do meu próprio apartamento. Foi nesse momento que eu senti uma calma estranha tomar conta de mim. Uma calma que vinha da certeza de que eu estava certa, de que finalmente estava fazendo a coisa certa. Márcia, você quer falar sobre mentiras? Então, vamos falar sobre mentiras. Peguei os extratos bancários e coloquei em cima da mesa de centro. Nos últimos 2 anos, você me pediu dinheiro 37 vezes. 37 vezes você inventou uma história, uma desculpa, uma emergência. Remédios, conserto do carro, contas em atraso, problemas no trabalho do Bruno. Tudo mentira. Márcia parou de andar e me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto. Era medo. Medo de ter sido descoberta. Mãe, do que você está falando? Márcia, eu escutei a conversa que você teve com o Bruno ontem. Escutei vocês planejando fingir uma gravidez para conseguir mais dinheiro de mim. Escutei você me chamando de boba, de ingênua. As pernas de Márcia bambearam. Ela se sentou novamente no sofá, a cara mais pálida ainda. Mãe, você não entende. As coisas estão difíceis. A gente precisava... Precisava mentir para mim? Precisava me tratar como uma idiota? Precisava planejar fingir uma gravidez para me extorquir? Não era extorsão, mãe. Eu ia devolver o dinheiro quando as coisas melhorassem. Márcia, você disse que eu era uma mina de ouro. Disse que eu era boba, que acreditava em tudo. Isso é amor de filha? Márcia começou a chorar. Mas não era mais o choro manipulador que eu conhecia. Era um choro de quem foi pega, de quem não tinha mais como se esconder. Mãe, me desculpa. Eu não queria te machucar. Eu só queria ter uma vida melhor. Márcia, você quer ter uma vida melhor? Então trabalhe para isso. Pare de esperar que eu resolva todos os seus problemas. Pare de me tratar como se eu fosse um banco. Mãe, você não vai me cortar totalmente, vai? Eu sou sua filha. Você não pode me abandonar. Olhei para ela, aquela mulher de 42 anos, chorando como uma criança, e senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza pela filha que eu havia perdido. Alívio por finalmente ter aberto os olhos. Márcia, eu nunca vou abandonar você. Você é minha filha e eu te amo. Mas amar não significa aceitar ser desrespeitada. Não significa aceitar ser enganada. Então o que vai acontecer agora? Agora, minha filha, você vai aprender a ser adulta.
Vai aprender que as coisas na vida têm preço, que nada é de graça. E vai aprender que sua mãe não é boba. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu dormi em paz. Não porque o problema estava resolvido, mas porque finalmente eu havia encontrado minha voz. Finalmente, eu havia parado de ser a mãe que sempre dizia sim, que sempre cedia, que sempre se sacrificava. Márcia havia descoberto que eu sabia de tudo. Agora, ela descobriria o que isso significava para o futuro dela. Nos dias seguintes àquela conversa, Márcia tentou me ligar várias vezes. Deixou mensagens no WhatsApp, mandou áudios longos pedindo desculpas. Mas eu não estava pronta para falar com ela ainda. Precisava pensar, precisava planejar meus próximos passos com calma e racionalidade. A primeira coisa que fiz foi procurar ajuda profissional. Doutor. Henrique era filho de uma antiga cliente minha. Havia virado advogado há alguns anos. Quando expliquei a situação para ele, ele foi direto ao ponto. O apartamento era meu, eu tinha todos os documentos que comprovavam isso, e Márcia estava morando lá por minha generosidade, não por direito. Dr. Henrique me explicou que eu poderia pedir para eles saírem do apartamento com um aviso prévio de 30 dias. Como não havia um contrato formal de aluguel, apenas um acordo verbal, eu estava no meu direito legal. Mas ele também me sugeriu uma alternativa que me interessou muito. Em vez de simplesmente despejá-los, eu poderia formalizar a situação. Fazer um contrato de aluguel real com valor de mercado. Um apartamento daquele tamanho, naquela localização, custava no mínimo R$ 1.800 por mês. Isso significava que Márcia teria que pagar mais do que o dobro do que estava pagando. A ideia me agradou. Não era vingança, era justiça. Márcia teria que enfrentar a realidade do mercado imobiliário, sem a proteção da mãe boba que ela pensava que eu era. Passei 3 dias elaborando meu plano. Não queria agir por impulso, queria que tudo fosse pensado, estratégico. Dona Neuza me ajudou muito nesse período, ouvindo minhas ideias e dando conselhos práticos. Durante esses dias, também fiz uma descoberta importante. Comecei a revisar todos os meus gastos dos últimos anos e percebi que não era só o dinheiro das transferências mensais. Havia muito mais. Presentes caros de aniversário, de Natal, de Dia das Mães, jantares em restaurantes caros quando eles vinham me visitar, viagens que eu paguei para eles, roupas que eu comprei para Márcia quando ela dizia que precisava renovar o guarda-roupa. Calculei tudo e cheguei a um número que me assustou. Nos últimos 5 anos, eu havia gastado mais de R$60 mil com Márcia e Bruno. R$60 mil que poderiam estar na minha conta poupança, que poderiam garantir uma velhice mais tranquila para mim. Mas o que mais me doía não era o dinheiro. Era a constatação de que eu havia sido tratada como um recurso, não como uma pessoa. Márcia nunca perguntava como eu estava, se eu precisava de alguma coisa, se eu estava bem de saúde. Ela só aparecia quando precisava de algo. Lembrei-me de todas as vezes que eu havia passado mal e ela não estava disponível. Quando tive uma crise de pressão alta no ano passado, liguei para ela às 7 da manhã. Ela disse que não podia ir me ver porque tinha uma reunião importante no trabalho. Dona Neuza foi quem me levou ao hospital. Quando quebrei o pulso descendo a escada do prédio, 6 meses atrás, Márcia veio me ver apenas no 2º dia. Disse que havia ficado sabendo tarde demais, que o celular estava sem bateria. Mas no mesmo fim de semana, ela postou fotos no Instagram de um churrasco que fez em casa. Esses pequenos detalhes, que na época eu justificava como sendo vida corrida, responsabilidades de adulto, agora ganhavam outro significado. Márcia simplesmente não se importava comigo, além do que eu podia oferecer a ela. Foi então que tomei uma decisão radical. Não ia apenas formalizar o aluguel do apartamento. Ia reformular completamente minha relação com Márcia. Ia estabelecer limites claros, regras definidas. Ia parar de ser a mãe que resolve tudo e começar a ser a mãe que ensina responsabilidade. Procurei um contador para me ajudar a organizar minhas finanças. Descobri que, mesmo tendo gastado tanto dinheiro com Márcia, eu ainda tinha uma situação financeira sólida. Minha aposentadoria era suficiente para viver com dignidade, o apartamento estava quitado e eu tinha uma reserva de emergência. Também descobri que se eu parasse de dar dinheiro para Márcia, poderia até mesmo me dar alguns luxos que nunca me permiti.
Poderia viajar, poderia comprar roupas melhores, poderia investir em coisas que me dessem prazer. A ideia de viver para mim mesma, depois de décadas vivendo para os outros, era ao mesmo tempo libertadora e assustadora. Eu havia passado tanto tempo sendo a mãe abnegada que havia esquecido como era ser simplesmente Cleide. Dona Neuza me sugeriu que eu escrevesse uma carta para Márcia. Não para enviar, mas para organizar meus pensamentos. Passei uma tarde inteira escrevendo tudo o que eu gostaria de dizer para ela. Todas as decepções, todas as mágoas, todos os sacrifícios que ela nunca reconheceu. Quando terminei de escrever, chorei muito. Mas não era mais um choro de tristeza, era um choro de libertação. Eu estava me libertando de 42 anos de maternidade sufocante, de amor que se tornou dependência emocional. Depois de uma semana de silêncio, liguei para Márcia. Ela atendeu no primeiro toque, ansiosa. Marquei um encontro com ela e Bruno no apartamento onde eles moravam. Queria que a conversa fosse lá, no lugar que ela achava que era dela, mas que na verdade era meu. Cheguei no horário marcado com uma pasta cheia de documentos. Doutor, Henrique havia preparado tudo. O contrato de aluguel novo, com valor de mercado, e todos os papéis que comprovavam minha propriedade do imóvel. Márcia estava nervosa. Bruno parecia constrangido. Eles sabiam que aquela conversa seria definitiva. Expliquei calmamente a nova situação. O apartamento era meu, e se eles quisessem continuar morando ali, teriam que pagar um aluguel justo, R$ 1.800 por mês, mais as despesas do condomínio. Contrato formal, com todas as cláusulas legais. Márcia ficou em choque. Disse que não tinha como pagar aquele valor, que era muito mais do que ganhava. Eu respondi que essa não era mais minha responsabilidade. Ela era uma mulher adulta, casada e precisava se virar sozinha. Ofereci 2 opções. Ou eles assinavam o contrato e pagavam o aluguel de mercado, ou saíam do apartamento em 30 dias. Não havia terceira opção. Bruno, que até então havia ficado calado, perguntou se não havia possibilidade de negociar o valor. Eu disse que não. Aquele era o preço justo pelo imóvel, e eu não faria mais caridade. Márcia começou a chorar. Me acusou de ser cruel, de não ter coração. Disse que eu estava fazendo aquilo por vingança, que não parecia mais a mãe que ela conhecia. Eu respondi que ela estava certa. Eu não era mais a mãe que ela conhecia. A mãe que ela conhecia era uma mulher que se deixava explorar, que confundia amor com submissão. A nova Cleide tinha amor próprio. Eles pediram um tempo para pensar. Eu disse que tinham até o final da semana para me dar uma resposta. Depois disso, eu tomaria a decisão por eles. Saí do apartamento com uma sensação estranha. Não era felicidade, não era tristeza. Era uma sensação de dever cumprido, de finalmente ter feito a coisa certa. Naquela noite, Dona Neuza veio jantar comigo. Cozinhei uma lasanha, daquelas que eu só fazia em ocasiões especiais. Conversamos sobre a vida, sobre os planos que eu tinha para o futuro. Pela primeira vez em anos, eu estava fazendo planos que não envolviam Márcia. Planos para mim, para a minha felicidade, para a minha realização pessoal. Estava começando a descobrir quem era Cleide além de ser mãe. E estava gostando da mulher que estava conhecendo. 3 dias se passaram sem nenhuma ligação de Márcia. Eu estava começando a achar que ela havia decidido sair do apartamento sem me avisar, quando o telefone tocou numa quinta-feira à tarde. Bruno quem ligou. A voz dele estava diferente, mais madura, mais respeitosa. Ele pediu para conversar comigo pessoalmente, sem Márcia. Disse que queria esclarecer algumas coisas e que achava que seria melhor conversarmos sozinhos. Aceitei recebê-lo em casa no dia seguinte. Quando ele chegou, pude ver que estava constrangido, mas também determinado a dizer o que tinha na mente. Bruno me contou que havia passado os últimos dias pensando em tudo o que havia acontecido. Disse que sabia que Márcia estava errada, que sempre soube, mas que tinha medo de confrontá-la. Ele revelou que conhecia as mentiras dela há mais tempo do que eu imaginava. Segundo Bruno, Márcia havia começado a inventar emergências para conseguir dinheiro comigo logo depois que eles se mudaram para o apartamento. No início, ele tentava dissuadi-la, mas ela sempre tinha uma justificativa. Dizia que eu tinha muito dinheiro parado, que eu ficava feliz em ajudar, que no fundo eu gostava de me sentir necessária.
Com o tempo, Bruno se acostumou com a situação. Ele mesmo havia se beneficiado daquele dinheiro, então parou de questionar. Mas quando Márcia sugeriu fingir uma gravidez, ele percebeu que as coisas haviam ido longe demais. Bruno me pediu desculpas. Disse que se sentia culpado por ter permitido que a situação chegasse naquele ponto. Também me revelou algo que eu não esperava. Ele queria assinar o contrato de aluguel pelo valor de mercado. Ele havia conseguido um trabalho melhor, com salário maior, e acreditava que conseguiria arcar com as despesas. Mas ele queria que Márcia assumisse sua parte da responsabilidade também. Queria que ela voltasse a trabalhar, que parasse de depender financeiramente de mim. Fiquei surpresa com a maturidade de Bruno. Sempre o havia visto como um coadjuvante na história, mas percebi que ele também havia sido uma vítima da manipulação de Márcia. Ela o havia convencido de que eu era uma fonte inesgotável de recursos, que não fazia diferença para mim dar dinheiro para eles. 2 dias depois, Márcia finalmente me ligou. Mas não era a Márcia chorosa e manipuladora que eu esperava. Era uma Márcia diferente, mais séria, mais direta. Ela disse que havia conversado muito com Bruno e que havia entendido a gravidade da situação. Disse que queria assinar o contrato e que estava procurando um emprego melhor para conseguir arcar com as despesas. Mas o que mais me surpreendeu foi quando ela me pediu para conversar pessoalmente. Não para negociar, não para me convencer de nada. Ela disse que queria me pedir perdão de verdade. Marcamos um encontro em um café perto da minha casa. Quando Márcia chegou, pude ver que ela estava diferente. Mais magra, com olheiras, mas com uma expressão que eu não via há anos. Era como se ela tivesse acordado de um sonho. Márcia me contou que havia passado os últimos dias refletindo sobre nossa relação. Disse que havia percebido que nunca me viu como uma pessoa, apenas como uma mãe, que nunca se perguntou se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, se eu tinha sonhos próprios. Ela me pediu desculpas por ter me tratado como um banco. Disse que sabia que o que havia feito era imperdoável, mas que queria tentar reconstruir nossa relação de uma forma diferente. Márcia também me revelou que havia começado a fazer terapia. Disse que precisava entender por que havia se tornado uma pessoa tão egoísta, porque havia perdido a capacidade de amar sem interesse. Escutei tudo em silêncio. Parte de mim queria acreditar que ela havia mudado de verdade, mas outra parte estava cética. Eu havia sido enganada por tanto tempo que não conseguia mais confiar facilmente. Disse para Márcia que apreciava as desculpas, mas que palavras não eram suficientes. Se ela realmente queria reconstruir nossa relação, teria que provar através de ações. Começando por assumir a responsabilidade financeira da própria vida. Márcia concordou. Disse que assinaria o contrato de aluguel e que faria o possível para honrar os compromissos. Também disse que entendia se eu não quisesse mais ajudá-la financeiramente, que era justo depois de tudo que havia acontecido. 3 meses se passaram desde aquela conversa. Márcia e Bruno assinaram o contrato e estão pagando o aluguel em dia. Márcia conseguiu um emprego melhor e está se esforçando para ser mais independente. Nossa relação mudou completamente. Márcia não me liga mais pedindo dinheiro. Quando nos falamos, ela pergunta como eu estou. Conta sobre o trabalho dela, sobre os planos que tem com Bruno. Às vezes ela me convida para almoçar e ela paga a conta. Não posso dizer que confio totalmente nela ainda. A mágoa ainda está lá, e talvez sempre esteja. Mas estou aprendendo a ter uma relação diferente com minha filha. Uma relação baseada no respeito mútuo, não na dependência. Eu também mudei muito neste período. Comecei a viver para mim mesma de uma forma que nunca havia experimentado. Viajei pela primeira vez em anos, fui para a praia com Dona Neuza. Comprei roupas novas, mudei o corte de cabelo, comecei a frequentar um grupo de dança para a terceira idade. Descobri que aos 68 anos eu ainda tinha muito a viver, que eu podia ser feliz sem precisar ser útil para alguém, que eu podia ser amada pelo que sou, não pelo que posso oferecer. O dinheiro que eu economizei parando de sustentar Márcia está sendo bem investido. Parte dele está numa poupança para emergências. Parte está sendo usada para coisas que me dão prazer. Pela primeira vez na vida, estou gastando dinheiro comigo mesma sem culpa. Às vezes me pergunto se fui muito dura com Márcia. Se uma mãe deveria perdoar incondicionalmente, independente do que os filhos fazem.
Mas depois lembro da conversa que escutei, das palavras cruéis que ela disse, da frieza com que planejou me enganar. Acho que perdão não significa aceitar qualquer comportamento. Perdão é dar uma nova chance, mas com limites claros. É amor com dignidade, não amor com submissão. Márcia está aprendendo a ser uma filha adulta, e eu estou aprendendo a ser uma mãe que se respeita. Não sei se nossa relação voltará a ser como era antes, mas tenho certeza de que agora ela é mais honesta. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva. Sinto alívio. Alívio de ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. Alívio de ter encontrado minha voz antes de me tornar uma velhinha amarga e explorada. Minha história não teve um final feliz como nos filmes. Não houve uma reconciliação emocionante, não houve lágrimas de arrependimento sincero, mas teve algo melhor. Teve justiça. Justiça emocional para uma mulher que passou a vida inteira dando amor e recebendo migalhas. Justiça para uma mãe que confundiu amor com servidão. Justiça para uma pessoa que finalmente aprendeu a se valorizar. E se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para escolher a dignidade em vez da paz a qualquer preço. Aos 68 anos, eu não descobri apenas que minha filha estava me enganando. Eu descobri que eu estava me enganando também. Estava me enganando ao acreditar que amor significa aceitar qualquer coisa, que ser mãe significa ser capacho. Agora eu sei que o amor verdadeiro às vezes precisa ser duro para ser real, e que a maior lição que uma mãe pode ensinar para um filho é o valor da dignidade própria. Minha filha me ensinou, sem querer, que eu valia mais do que imaginava, e por isso, de uma forma estranha, eu até sou grata pela dor que ela me causou, porque foi essa dor que me fez despertar para a vida que eu realmente merecia viver. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.